a notícia do confronto é essa. Hoje, né, depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou, não é, a graça concedida por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, o advogado do ex-deputado afirmou que a Constituição foi enterrada. Abro aspas. Na tarde desta quarta-feira, 10 de maio de 2023, às 16h02, enterraram definitivamente a Constituição da República Federal do Brasil. Aguarda-se tão somente o convite para a missa de sétimo dia. Eu lamento dizer, meu caro colega causídico, o senhor perdeu o velório faz tempo. Bom, o placar foi de 8-2 pela derrubada da graça presidencial. A maioria dos ministros entendeu que a graça concedida por Bolsonaro foi inconstitucional. Os únicos que votaram contra foram Nunes Marques e André Mendonça. Posto isso, qual foi o fundamento central para Rosa Weber fazer o relatório, que foi o seu voto acompanhado pelos outros 7 ministros? Que parece que a gente também tem 8 ministros consorciados e 2 dissonantes. André Mendonça e Nunes Marques. Os únicos que votaram constitucionalmente, diga-se de passagem. E por que eu afirmo isso? Afirmo isso porque a graça é um direito do presidente e não tem critérios objetivos para que ela seja concedida. Ele faz como ele quiser. Não, mas também contra a jurisprudência do próprio STF, que afirmou isso que eu acabei de dizer quando Lula deu a graça ao Cesare Battisti, o terrorista italiano. Ponto. Então, por isso que eu falo que a única decisão constitucional foi aquela que foi contra a derrubada da graça. Então, né, o STF, ele causou desgraça ao Daniel Silveira. Nós temos uma figura nova no Brasil, a figura jurídica da desgraça. O Brasil é um país desgraçado, porque nele se é passível de retirar a graça. Retirar da graça fica a desgraça. Explicado? Então, o motivo do consórcio dos 8 ministros que votaram a favor da desgraça foi o seguinte: bom, isso não pode ser porque o princípio da administração pública e a graça é um ato administrativo, tem que obedecer à impessoalidade. Bom, justamente o ponto. Vai aí então para vocês. Vale para quem? Vale quando? Princípio de quê? Princípio de rugas, como diria a Chiquinha para Dona Florinda? Não. Então, para que, Ricardo Rosso? Vale para quem está dentro da narrativa desse governo, dessa esquerda que está no poder, desse conjunto que se uniu na campanha, e não vale para quem estiver do outro lado. Na minha análise, é o que está acontecendo hoje no Brasil em vários pontos. E fica claro, por exemplo, quando você tem uma rede social, não sei se a gente vai falar nisso à frente, Vamos falar que o STF manda tirar um tweet que não é o tweet, que era uma outra mensagem do ar. Então, você vê, vale para um lado, vale para uma narrativa, para corroborar com uma narrativa, com uma linha de pensamento, e não vale para todos os outros brasileiros que estiverem do outro lado. Essa é a triste realidade que nós estamos vivendo aí nesse estado, que não sei se podemos chamar mais de república. É um estado de exceção. É um estado de exceção. Gramaticalmente é um estado de exceção. Porque, à exceção de quem é da direita, nós temos o Brasil, como sempre foi, para a esquerda. Ou, assim, à exceção de quem é da esquerda, para a direita valem as regras em princípios. Né? Da sua forma mais rigorosa. À exceção de quem é de esquerda. Aí não vale, aí é o vale tudo. Mas também eu não sei se dizer se é de exceção por conta disso, porque a gente também tem gente da direita sendo penalizada, como a gente vai ver na sequência, mano do céu. Mano do céu. A questão de se aplicar uma penalidade sem lei anterior, que a descreva, que culmine esse ato. Agora, eu não sei se você lembra, não vou perguntar a sua idade, porque é algo, não é algo educado perguntar a idade, mas quando eu era criança, vamos ver se alguém aqui lembra, existia a tesourinha da Mini, que era da Tramontina.
Lembram da tesourinha da Minnie e do Mickey? Vocês lembram? O cara que fez aquela Poderia! peça foi processado. Oi? O cara que fez aquela peça publicitária foi processado. O Dado Schneider, um grande amigo. Por essa peça? Eu tenho, você não tem. Exatamente! Porque poderíamos regravar esta peça com Lula e Bolsonaro, e Lula com a tesourinha na mão falando: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Dá vontade de esmagar. Aliás, você parece muito um menino que fazia a peça. Pronto, chegamos. É verdade. É verdade. Se acharem a foto aí deste comercial, é a cara do mano, gente. Mas, vamos lá. O que é que eu acho? Eu concordo com você que atualmente parece que vale para uns e não vale para outros. Isso é um absurdo. Isso dito, é preciso que valha para todos. Ou seja, o que eu quero dizer, nós vivemos numa democracia, ou queremos construir uma democracia liberal. A democracia brasileira é muito falha, todos nós sabemos disso. Mas o ideal que a gente persegue é a construção de uma democracia liberal plena, com divisão entre poderes, limitação entre poderes e com equilíbrio institucional. Justamente por isso, o presidente da República não pode ser um imperador. Um imperador que pode tudo diante das suas atribuições. Ou seja, não pode, por exemplo, emitir um decreto que tenta passar por cima de uma lei, como a gente viu o presidente Lula tentar fazer e foi limitado em sua atribuição de emitir um decreto pelo Legislativo. Quer dizer, está em processo, dado que a Câmara aprovou um PDL para derrubar os decretos do saneamento básico, esse PDL agora vai para o Senado Federal. O que é que eu quero descrever com isso? Que o exercício da limitação de um poder pelo outro é um aspecto fundamental da democracia. Nesse caso, portanto, a limitação que o Supremo exerce sobre o induto presidencial do Daniel Silveira... Esse foi a graça. Exato. A desgraça, nesse caso. A graça porque o indulto, para quem não sabe, o indulto ele é impessoal. Sim, o presidente faz um decreto, vão ser soltos todos aqueles... Você faz um critério objetivo. Você vai fazer o nosso critério, aí o advogado vai lá, vê se bate, fala, ganhei. O que atinge José Disseu. E o Valdemar Costa Neto também. É por isso que eu falo, o PL é um partido que tem se mostrado tão genial, professor, que um deputado do PL, ele foi lá pedir o cancelamento do indulto que tirou, né, que beneficiou o Zé Dirceu. Mas não lembrava que também beneficiou o Valdemar Costa Neto. Valdemar Eles confundiram, né? Eles confundiram, né? Agora são 14 horas e 30 minutos. E esse é o tema. Você trouxe um ponto que é sensacional. Porque onde que eu quero chegar? É que nesse caso, por exemplo, da indicação do Zanin, advogado pessoal do Lula, como ministro do STF, essa indicação precisa ser chancelada por quem? Pelo Senado Federal. Então, o que é que a gente precisa nesse caso? Que o Senado atue de acordo com a Constituição, exercendo a limitação do outro poder que cabe a ele de acordo com a Constituição. Mas o que a gente vê os senadores fazendo e se articulando, infelizmente, muito mais em busca de emendas do que em busca do legítimo exercício do seu direito, do seu dever constitucional de representar bem aos brasileiros. Então, nesse caso, o que é que eu acho que a gente precisa cobrar aqui de forma muito explícita para os senadores? Ajam, façam o seu dever constitucional para o qual vocês foram eleitos. Por preocupação com a democracia brasileira, nós todos precisamos fazer com que a justiça volte à caixinha, volte a ser imparcial, volte a ter uma percepção de que ela não é partidária ou politizada na sua atuação com os políticos. Mas para isso, e faça que a justiça volte ou lembre, né, porque a gente nunca sabe o que é, né? A justiça haja o que hajar. É importante. Mas assim, quem é que tem? Quem peita o problema também é que o Senado... O Pacheco. Além da dificuldade de peitar o Pacheco, tem também um outro fator que é importante. Está caindo bastante emenda parlamentar no Senado. Uhum. Então, o governo está com muito mais facilidade e tem priorizado de forma muito clara o Senado em detrimento da Câmara dos Deputados por motivos óbvios também. Porque ele quer, de alguma maneira, garantir as nomeações que ele está tentando levar adiante
E também construir base no Senado é muito mais simples do que construir na Câmara dos Deputados, com todas as lideranças parlamentares, com os 513 deputados. No Senado são 81 senadores. E, de uma maneira geral, parlamentares que é mais fácil ter um certo diálogo. Então, eu não acredito que o Senado vá conseguir barrar nenhuma nomeação desse governo, mesmo sabendo da dificuldade que o governo tem tido para a construção de bases no Congresso. Agora, o ponto é o seguinte, não é nem o Senado barrar. Eu não espero que o Senado barre nada. Eu quero saber o seguinte, por que está tão descarado, professor Marcelo Suano, este fato? Que fato é esse, meu irmão? O fato é, de um lado, o Supremo tira um direito líquido e certo do presidente da República, que é conceder a graça. A graça, ela é individual. Ela vai para um indivíduo específico. O indulto é um decreto, então ela atinge vários indivíduos. Pode ser que atinja um só, pode ser que atinja vários. E a anistia é um ato de lei do Congresso Nacional, certo? Esta é a diferença. Por que é que, então, esta é a minha pergunta, o Supremo, assim, no dia seguinte, a gente não está falando de uma jurisprudência que mudou, né? Vamos falar que 6 meses depois, né? Porque no Brasil, né, 6 meses é muita, você muda toda a jurisprudência. Estou falando do dia seguinte. Um dia após o outro, em um dia, o Supremo, pelo princípio da impessoalidade, aniquila um direito líquido e certo do presidente da República e outro garante que o presidente da República exerça seu direito a despeito do princípio da impessoalidade. Pavinato, eu vou bem direto. Eu não quero ser repetitivo e não quero ser muito complicado, mas eu já falei aqui uma vez, não vou contar a história desse cara, só vou dizer a ideia principal dele. Várias vezes eu citei o Ralph Dahrendorf aqui, falando sobre o caminho para a anomia. O que significa? Caminho o quê? Caminho para a anomia. Anomia. O que é anomia? Ausência de regra. Eu ia falar. É o caminho para a anomia. Anomia é quando não tem regras, mas se existe um grupo social, mesmo que seja pela violência, tem alguma regra. Por isso que ele dizia, a anomia não existe. Mas para mim, a anomia é um gato mudo. Mas tudo bem, mas ele não mia, não tem problema, é isso que significa. Mas só para explicar, e você vai ver como vai ficar clara a tua pergunta. Quando você vê o caminho para a anomia, e o que o Ralph Dahrendorf queria dizer, o que nós estamos vivendo, é quando as instituições são tomadas por pessoas, elas se colocam sobre as leis. E as leis passam a servir apenas como instrumento para esses que detêm o poder. Espera aí, agora temos um problema. Se o Flávio Dino se colocou sobre as leis, não tem mais leis. Essa é a questão. Ou seja, o império da lei vira o império do homem. Isso aí mas é aí que está o detalhe, porque isso fica engraçado para aquele que está fora da angústia da sociedade, porque ele pode escapar, pegar um avião e ir embora, mas para quem não está, a lei continua existindo, mas ela funciona para um, mas não funciona para o outro. E aquele que está acima da lei, porque tomou as instituições, ele interpreta ela como ela quer. Não é que tem 2 pesos, 2 medidas, tem um peso só, mas quem diz qual é a medida sou eu que estou acima delas. Mas na política brasileira isso é algo comum. Eu, como deputado estadual, vi inúmeras vezes regimentos serem rasgados, eu sei, projetos de lei inconstitucionais sendo aprovados, mas porque a política se sobrepõe às leis. Agora está muito escancarado. Deixa eu tentar explicar a situação para ver como fica muito sobrepõe às leis. Esse é um ponto. Por quê? Porque as nossas leis já são usadas porque elas foram tomadas as instituições. Aí tem um detalhe. A gente tem a situação da graça que o Pavinato trouxe. Qual é a questão da graça? A graça é um termo religioso que significa um perdão que Deus dá. Esse perdão é para uma pessoa específica. Se ele está perdoando, é porque essa pessoa pecou. Não dá perdão para quem não peca, é para quem pecou. Agora um outro exercício. Mas só uma coisa, só para fazer para encerrar a reflexão. Na nossa Constituição é dado esse poder ao presidente da República para ele perdoar alguém, por quê? Porque ele pode concluir que, apesar de ter acontecido a legalidade, houve a injustiça. Por isso que é dado esse poder ao presidente da República. Para que ele faça justiça se ele percebeu que algo foi injusto, mesmo que tenha sido legal na pena que foi aplicada. Por isso que é dado, por isso que ele pode dar a graça, da mesma forma que ele pode dar o indulto coletivamente. Mas isso é uma premissa complicada. Complicado ou não, é o fato. Não, tá na lei. Pô, tá. Mas aí, o problema também é a existência dessa lei. Todo mundo falou, agora é minha vez. Eu preciso concluir. Quando a gente junta as duas coisas, o que fica para todos nós? Muito simples. Ora, o STF
está composto de pessoas que já se colocam acima das leis. Não interessa se eles são bons ou maus, é o fato, é o que está acontecendo para a desestrutura do nosso sistema político. Aí, quando ele pega e diz assim, eu não considero que a graça dada pelo Bolsonaro seja constitucional, porque sou eu que estou não apenas interpretando a Constituição, como estou complementando de acordo com as lacunas que a Constituição pode ter. Então eu faço o que quiser. Aí ele pega, tira a graça do presidente da República, porque ele está interpretando como ele quer, mas ele preserva a possibilidade de garantir aquilo que o Lula fará. Por quê? Porque é um princípio que confere ao presidente da República o direito de nomear quem ele quiser, mesmo que seja de relações pessoais, porque cabe a quem dizer se essa impessoalidade, que seria o caso, está sendo cumprida ou não. Aqueles que sabatinam, só que aqueles que sabatinam estão negociando direto com o Supremo Tribunal Federal por causa do nosso sistema. O que é que o nosso sistema coloca? Colocou uma porcaria chamada foro privilegiado e uma outra porcaria chamada o Supremo, além de ser constitucional, é recursal, e coloca aqueles caras que vão julgar os ministros do Supremo, colocar freio no Supremo ou julgar e avaliar o indicado do presidente, independentemente da impessoalidade ou não, fica colocando esses indivíduos sob o critério do Supremo, que está acima das leis. Ele não está submetido às leis. Quando a gente junta tudo, a graça não é mais uma interpretação que venha de Deus ou do presidente da República ou que esteja na Constituição. A graça é uma interpretação daquele que está acima das leis. Quem que está acima das leis no Brasil? Acima de tudo, o Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que eles são pessoas más, que eles vão para o inferno, não é nada disso. O nosso sistema político, vou falar olhando para a câmera, é um lixo. E esse lixo produziu esse tipo de distorção. E aí você tem pessoas que fazem esse tipo de absurdo e a sociedade está a reboque. Nós temos duas, eu não vou falar que é palavrão muito feio, mas nós temos duas tribos no Brasil. Uma que pode sair correndo, a outra que não pode. É um palavrão muito feio, por isso que eu não vou dizer, tá? Mas é o que está dividido. O problema todo é que, ainda assim, nós temos um teto para isso tudo. Esse teto virá quando aqueles que apoiaram esses absurdos e esses abusos, porque acham que vão se beneficiar, começarem a sentir na pele que no inferno, o último círculo do inferno, que está o demônio mais poderoso, não tem ninguém, exceto um cara que é o que assume tudo. Não compartilha poder. E esse demônio só estará lá se ele não estiver viajando, vamos deixar bastante claro.